Galera, a pergunta que fica agora, será que o Vasco consegue sair dessa crise que se meteu? Será que essa diretoria aí da 777 tem capacidade de fazer o Vasco mudar totalmente, né? Porque o Vasco precisa de uma mudança urgente, porque o Campeonato Brasileiro já tá indo para a 15ª rodada e o time do Vasco não consegue vencer, né? A equipe jogou 14 jogos, só conseguiu 2 vitórias, 9 derrotas, galera. Impressionante a quantidade de derrotas que o Vasco tem no Campeonato Brasileiro. E hoje mais uma derrota jogando em casa diante do seu torcedor. O Vasco não conseguiu sequer marcar um gol em São Januário pelo Campeonato Brasileiro. Inacreditável, uma das piores campanhas do Vasco no Campeonato Brasileiro, pelo menos no início de Campeonato Brasileiro. Acho que nem nos anos que o Vasco foi rebaixado, o Vasco jogou tão mal no início de campeonato. Por isso que eu falo que a chance do Vasco cair é muito grande. Para isso precisa trazer um treinador capacitado para poder fazer essa equipe do Vasco voltar a apresentar um futebol, mesmo que seja competitivo, para poder sair dessa situação. Ainda é cedo, dá para poder sair. O Vasco nesse momento está a 4 pontos de sair da zona de rebaixamento, né? Não tem nada perdido ainda, galera. Vamos acompanhar aqui o debate, né, desse jogo entre Vasco e Cruzeiro. Sim. Você não abre ali, me falaram, o nosso editor até comentou que vai ter sim a coletiva, o William vai falar, mas aí você coloca a responsabilidade de responder perguntas para os repórteres em cima do seu treinador, que nem é o seu treinador de fato, é um treinador interino. Então, assim, eles abrem, fazem um pronunciamento apenas se desculpando, não responde pergunta nenhuma, traz um monte de informação que não leva a nada. Então, assim, a gente vai ter um técnico semana que vem. Quem é o técnico, não é mesmo? A gente vão vir pessoas da 777. Para quê e quem são essas pessoas? E aí você daqui a pouco abre uma coletiva para o técnico é interino, provavelmente não vai saber responder nenhuma dessas perguntas que ele talvez receba. Nath, é um técnico interino de 30 anos. O William Batista faz um belo trabalho na base do Vasco. Eu acho que ele é um profissional de futuro, mas o que estão fazendo com ele é uma exposição covarde. Estão queimando etapa. E ele tem tentado, né? Porque ele mexe nas peças, ele mexe no time. E Mari, rompeu com alguns jogadores que são considerados mais pesados dentro do elenco. Hoje a gente estava vendo o Alex Teixeira no banco, com mérito, estava no banco. Pedro Raul no banco. Então, assim, ele está tentando encontrar soluções, mas é um jovem técnico. O Vasco está queimando alguns jogadores da base, de novo, não era o que se esperava com a SAF, e também o seu técnico. E agora vai colocar ele completamente exposto na pergunta ali com os jornalistas. Então, assim, é uma situação muito complicada, porque além de uma campanha fraquíssima no Campeonato Brasileiro da Série A, além da questão esportiva, o Luiz Melo tem que responder por que o Vasco está devendo clubes, por que o Vasco está devendo empresário, por que o Vasco não tem uma capacidade financeira para contratar na principal janela. Será que o Vasco não conseguiu, né, na negociação com a 777, sabia que o segundo aporte só ia chegar em setembro? Será que o Vasco não conseguiu ter uma organização necessária para ter uma capacidade de investimento para você contratar no meio da temporada? A principal janela. Por que eu falo que é a principal janela? Porque é a janela que está aberta na Europa. É o início de uma temporada na Europa. Então tem jogador... todo poderia no início do ano para chegar no meio e não... Então, assim, são muitas respostas que eles precisam entregar para o torcedor do Vasco. O torcedor do Vasco hoje não quer saber de promessa, não quer saber de desculpa, quer saber de um trabalho bem executado, de uma gestão de fato que vá tirar o Vasco do buraco. E até entender algumas escolhas, por exemplo, por que o Maicon foi contratado? Uma contratação que ele estreou hoje, não teve culpa no gol, não comprometeu nada. Tá? Mas é uma contratação muito questionável. Ele vinha mal no Santos, ele já no ano passado, quando o Santos nem estava tão mal assim, o Santos piorou, ele era reserva, ele estava na reserva da defesa, na defesa do Santos, que não é uma grande defesa, é uma defesa cheia de problemas, quer dizer, o Maicon vinha mal e o Vasco vai lá e contratar ele para ser titular. Quais foram os critérios usados? De repente eles têm alguma resposta ali, não, ele contratou por causa disso ou daquilo, porque a gente confia, a gente tem informação de que precisava de um perfil mais assim, assado, beleza, mas tem que justificar, porque essa é uma justificativa que eu, pensando com a cabeça de torcedor do Vasco, falo, olha, vai ter que explicar por que contratou esse cara. Você citou o exemplo do Maicon, que é ótimo, o Santos está brigando contra o rebaixamento. Para o torcedor do Santos, não sou eu que estou falando, esse time do Santos atual é o pior de todos os tempos. Não sou eu que estou falando. Vários torcedores do Santos, inclusive companheiros nossos aqui de ESPN, já falaram isso. O Vasco, tentando melhorar no Campeonato Brasileiro, foi buscar lá o Maicon, que era o quarto reserva da zaga, porque o Maicon a justificativa, né, é que o Maicon é um jogador experiente.
Ou seja, tentando corrigir um erro da janela anterior. De um time que é muito jovem. Só que não basta você contratar só um jogador experiente. Você também tem que contratar um cara que possa acrescentar com a experiência, mas dentro de campo. Além disso, o Vasco foi contratado... Mas pra mim não faz sentido essa contratação. Ainda assim, não faz sentido. Porque se ele é o quarto reserva, mesmo que ele... Você encontra no mercado, tipo, uma pessoa mais experiente que, de fato, possa entregar muito mais com experiência, mas também dentro de campo. Essa contratação não tem sentido. Experiência não tá na idade, né? É o que você espera de uma equipe de scout, né? A scout da 777. Vamos pegar algumas equipes de scout. Carabarral. Olha, que eu até acho que o Vasco acertou uma ou outra, mas assim, o Botafogo, quando foi achar o Tiquinho Soares, quando achou o Eduardo, o Bahia, quando acertou com o Cauli, imagina do que seria, o Bahia tá com problemas, o Bahia também tá ali com o Vasco, ali brigando para não cair, o Bahia um pouquinho à frente, mas imagina do que seria a atual temporada do Bahia sem o Cauli, o que ele tá jogando, e foi buscar, o jogador tava na Bulgária, assim, o jogador foi buscar um jogador fazer diferente. Isso agora com o Serginho, né? Exato, agora tem o Serginho Macedônia lá que o Vasco contratou, vamos ver se a coisa funciona, mas o Vasco vai buscar o Maicon, um jogador assim que todo mundo sabe o que está acontecendo, ninguém está botando tanta fé, não se deposita tanta esperança assim nele. É mais uma oportunidade para o jogador, Pro Maicon é uma baita oportunidade. E outros nomes que já foram ligados ao Vasco, ali como nessa janela de reforço, são de perfil parecido, jogadores veteranos que um dia jogaram bem, mas bem lá atrás. O Vasco está contratando o Medel. O Medel Exatamente. chegou hoje no Rio de Janeiro para ser um reforço. O Medel é um cara que foi muito importante na geração vitoriosa da seleção chilena, mas ele vem em queda na parte física. Tem dado oportunidades a jogadores, né? Exatamente. Vamos lá para São Januário escutar o William Batista. A justiça no futebol é a equipe que faz mais gols. A gente sofreu um gol e não fez nenhum. Então a justiça no futebol é isso. A justiça está do lado da equipe que faz o gol e não da que sofre o gol. Boa noite, William. Gabriel Rodrigues aqui. Qual foi a sua ideia com a linha ofensiva com 4 quase atacantes ali, com o Aureliano, Peck, Eric Marcos e o Serginho no começo do jogo? A intenção foi ter mais velocidade, mais ações de 1 contra 1. Né? A gente sabe que a defesa do nosso adversário é uma defesa que em situações de 1 contra 1 ela não é tão veloz. Eles até entraram com uma linha de 5 hoje para ter mais coberturas defensivas. E aí existe a questão muito mais do que a posição, né, em relação a ter 4 jogadores de frente, mas a gente bate muito mais a questão da função que cada um faz como função, né, de quem vem jogar entre linhas, de quem ataca espaço. Então não me apego muito em relação à posição específica de cada jogador, mas como cada um deles estão executando a função, seja um 9 mais fixo, ou seja com extremos como foi hoje, ou seja com meias jogando um pouco mais próximo do 9. Acho que o mais importante nas equipes hoje é qual função eles estão desempenhando dentro do jogo e o que eles podem oferecer para a partir daí. William, boa noite. Eu gostaria que você falasse o seu sentimento. Vieram aqui os dirigentes, né, do Vasco, fizeram um pronunciamento, mas você que assumiu esse time aí como interino, eles falaram que o Vasco vai ter um comando técnico na próxima semana. E qual o seu sentimento depois, né, desse jogo? O torcedor está chateado e para você, como é que tem sido esses dias também? A torcida do Vasco, ela é uma torcida gigantesca, apaixonada, né? A torcida que no ano passado empurrou a equipe dentro de São Januário durante toda a Série B, a torcida que tem a capacidade gigantesca de carregar o time, tem esperança em relação à equipe, né? Todos nós estamos tristes, eu também estou triste, gostaria muito de ter vencido as 3 partidas, não por mim, não pela minha carreira, mas pela torcida. A torcida merece, a torcida do Vasco é uma torcida apaixonada, vibrante, que lota São Januário, que tem uma história nos últimos 20 anos de muito apoio, de estar junto com a equipe sempre, independente da circunstância, né? Acho que fica o meu recado em relação à torcida, para que a esperança e essa paixão que eu sei que eles vão continuar tendo pela equipe e que eles tenham a capacidade de fazer a diferença na Série A, para que a equipe esteja no lugar que ela merece. Aqui, William. João Silva do Lance. William, eu queria saber se já existe uma definição em relação ao seu trabalho. Você faz um grande trabalho no Sub-20,
mas teve recentemente o desligamento do Emílio Faro. Queria saber se já foi conversado com você, se você vai fazer parte da comissão permanente, tendo em vista que você assumiu o comando da equipe profissional nos últimos 3 jogos, ou você retorna a ser treinador do Sub-20? Obrigado. Eu sou funcionário do clube. Onde o clube me pedir para eu trabalhar, eu vou trabalhar. Em qualquer função, em qualquer lugar. Eu sou funcionário, eu recebo para trabalhar pelo Vasco, para honrar o Vasco e dar o meu melhor aonde eu estiver. William, como que está sendo uma autoconfiança da equipe? E cada tropeço, você percebe que os jogadores... Está escutando? Opa, pronto. Agora voltamos aqui para o estúdio. O William tem personalidade, que a gente falou, faz um bom trabalho na base. Acho que Galera, é complicado, né? Você pegar um treinador jovem que faz o trabalho na base, é diferente do trabalho da base, do trabalho profissional. Ele tá tentando, tá fazendo as modificações necessárias, mas não tá dando certo e vamos ver, né, se o treinador que vai chegar vai conseguir chacoalhar essa equipe, vai fazer essa equipe do Vasco voltar a jogar futebol. E é isso que o Vasco precisa, se acertar dentro de campo primeiramente. Primeiramente é dentro de campo que precisa se acertar, né? Porque quase não faz gol, toma mais gols do que faz. Tem alguma coisa de errado. Tem alguma coisa, precisa ser acertado. Entendeu? Precisa trazer um técnico que entenda do Vasco. Entenda o que o Vasco precisa. Não adianta você trazer aposta. Eu aposto, nem não é a hora do Vasco apostar. É a hora do Vasco trazer um técnico para poder ajustar essa equipe, tirar dessa situação. Infelizmente, o William é técnico novo. Não adianta você pegar, botar um técnico de 30 anos que, o cara veio do Sub-20 lá, trabalha na base, e botar para assumir que o cara vai fazer. Não vai. Não vai. É diferente. Felizmente é diferente. Ele pode ser muito bom, mas é diferente você trazer um técnico de nome do que um técnico que não tem nome. O jogador vai cagar e andar lá pros caras, entendeu? Então, na minha opinião, não dá. Tem que trazer um técnico de ponta. Essa é a minha opinião, galera. Coloca nos comentários a opinião de vocês. Qual treinador do futebol brasileiro, ou até estrangeiro, algum português aí, que possa assumir esse time do Vasco? Coloca nos comentários aí qual será o novo treinador do Vasco. Lembrando, né, que temos aí o Pesolano, temos o Roger Machado e o Rogério Ceni. Parece que nenhum desses 3 nomes agrada os torcedores do Vasco, né? Então a situação tá complicada e por isso que a diretoria tá tendo muita dificuldade de trazer um novo treinador e também de fazer contratações, que o Vasco precisa de contratações o mais rápido possível, galera. Deixa nos comentários a opinião de vocês aí. Não esqueça também de deixar seu like, se inscrever no nosso canal e ativar também o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo aqui do nosso canal.